Olá, enfermeiras e enfermeiros deste meu Brasil, sejam muito bem-vindos, aonde aqui a gente vai falar sobre assuntos importantíssimos para a prática profissional do enfermeiro. E hoje eu quero falar do porquê que você não deve seguir as ordens do médico. Oh, meu Deus, será que eu estou sendo louca em falar isso? Não, vou falar com você hoje, vou te provar, vou te explicar por que que o enfermeiro não segue as ordens do médico. Isso é possível, Angélica? Você ser enfermeira e não seguir a ordem do médico? Sim, é extremamente possível e necessário. Eu quero falar exatamente isso para vocês. Vocês acreditam que veio uma enfermeira se defender num processo ético falando que o procedimento que ela executou, a prática, a conduta que ela tomou foi porque o médico mandou. E aí ela fez. E é claro que isso criou um dano, um problema, uma iatrogenia para a paciente, e essa enfermeira ela foi processada eticamente. Você acha que o enfermeiro ele precisa seguir todas as ordens dos médicos? Essa é uma discussão muito importante dentro da nossa área da saúde, porque a nossa sociedade ela ainda acredita que os enfermeiros, por algum motivo, são secretário dos médicos, ou então são auxiliares e que precisam fazer tudo do jeito que os médicos mandam, ou tem que fazer todas as vontades dos médicos. Tem enfermeiros que trabalham em equipes médicas e aí precisam seguir as ordens dos médicos, né? As condutas, os procedimentos. E aí, gente, quando a gente fala de seguir ordens dos médicos, a gente precisa lembrar sempre que quem trabalha numa equipe aonde tem um médico, trabalha numa equipe multi, né? Uma equipe multiprofissional, onde temos mais de um profissional de nível superior que está ali atuando com o objetivo de garantir a vida, a manutenção da vida de um outro indivíduo. E que quando você trabalha num grupo, num coletivo, existem muitas condutas que os enfermeiros tomam que elas são condutas colaborativas, elas fazem parte ali da vivência, da prática, da rotina do enfermeiro, mas nem sempre é o enfermeiro que optou, que decidiu por essa conduta. E muitas das vezes, algumas ações que a gente vai tomar, a gente nem participa, não é nem colaborativa, né? É uma ação, é uma função além da nossa, que a gente só vai estar ali para executar mesmo o que outros profissionais solicitam ou prescrevem. Um exemplo disso são as medicações. Algumas medicações nós, enfermeiros, não podemos prescrever para certos tratamentos. Outras, sim. Eu, por exemplo, que atuo na atenção básica, eu trabalho com práticas de enfermagem avançada. O que é isso? É quando o enfermeiro ele faz ações como prescrição de medicação, como solicitação de exames, como condutas que cobram dele um conhecimento maior, mais específico acerca de determinada coisa. Então, ele tem mais autonomia, mas também tem mais responsabilidade. Ele tem mais manejo ali para a condução do tratamento, para a manutenção da vida, para a reabilitação do paciente, para um acompanhamento de saúde em prol da vida desse paciente. Então, isso é prática avançada de enfermagem. Para esse tipo de prática avançada, nós não seguimos ordens médicas. Nós não precisamos seguir ordens médicas e nós nem devemos seguir. Por quê? Porque aqui no Brasil existem muitos protocolos que dão as diretrizes assistenciais para o enfermeiro para tratamento de várias doenças. Então, existem alguns segmentos da área da saúde onde o enfermeiro ele não depende do médico, a não ser que ele identifique a necessidade de uma avaliação médica, de uma conduta médica, e aí, como segmento da sua conduta, ele solicita a avaliação médica, ele encaminha o paciente para o acompanhamento ou para o atendimento médico. Isso acontece também, tá?
com muita frequência, com muita regularidade na atenção básica. Mas boa parte dessas questões de saúde da população, o enfermeiro consegue fazer sem necessitar seguir a ordem de um médico. Olha que legal. Você sabia disso? Então, isso é uma informação importante para você, se você quer aí dar um up na sua carreira e aprender também a trabalhar com práticas avançadas de enfermagem. A cada dia que passa, isso tem crescido cada vez mais no Brasil e tem sido, inclusive, estimulado e motivado pela ONU, porque a ONU ela identificou que é a enfermagem, que é o enfermeiro, o principal protagonista para o avanço da melhora da saúde mundial. Olha que legal, você nem sabia disso, né? Olha como você é importante, enfermeiro. Existem outras práticas que o enfermeiro executa que já são colaborativas. Todos os profissionais ou mais de um profissional de nível superior, ele exerce a função da seguinte forma: às vezes o médico ele prescreve um pós-operatório, um tipo de curativo de pós-operatório, ou prescreve algum tratamento respiratório com alguma medicação específica, e aí sim você vai poder sugerir qual é a melhor forma para administrar essa medicação, né? Às vezes é uma medicação que precisa ser endovenosa, mas o paciente não tem acesso, ou às vezes é uma medicação que poderia ser oral, mas o paciente não está conseguindo deglutir e aí pode ser feita venosa. Isso é uma coisa que você pode discutir com o médico. Então, é uma condução colaborativa, sabe? Existem tratamentos, existem condutas que são prescritas pelo médico que a gente colabora, a gente participa, executa, podendo opinar da melhor forma em prol do paciente ou das condições ali naquele momento. Isso faz parte da condução da enfermagem. E também não é preciso seguir todas as ordens do médico para isso. Você pode se identificar uma necessidade de ser feito de outra forma ou uma forma melhor, você pode conversar com o colega médico e propor alguma condução. Inclusive, isso acontece com muita frequência, sabe aonde? Na atenção básica. Na atenção básica, o enfermeiro e o médico, eles conversam muito e trocam muito conhecimento. E condutas, e performances, e escolhas de tratamento. Quando eu estou na sala de curativo, por exemplo, eu recebo algumas prescrições por médicos que prescrevem um tratamento, né, para determinada lesão, e aí eu identifico que aquela cobertura não é a melhor cobertura, aquele tratamento não é o melhor tratamento. E aí, o que eu faço? Eu vou até esse colega médico e explico para ele, olha, essa cobertura aqui ela não serve, porque é uma ferida muito exudativa, a gente precisa utilizar a cobertura Y ou a Z, essa aqui não vai funcionar. Então, eu vou trocar, tá? E vou reavaliar daqui a uma semana. E aí, ele pode justificar o porquê dele ter pedido aquela, ou ele pode concordar com você, mas se você não concorda com a prescrição dele, você não deve fazer, tá bom? Enfermeiro, não tenha medo de se posicionar. Angélica, você tá louca? Se o médico pede para fazer de um jeito e a gente não faz, a gente pode ser demitido, a gente pode ganhar uma advertência. Olha, eu vou falar para vocês. Boa parte das iatrogenias causadas no sistema de saúde, elas são causadas por negligência ou imprudência. Negligência, gente, é você deixar de fazer o correto. Mesmo sabendo que era o melhor para o paciente, você deixa de fazer, às vezes, justamente por estar com medo aí de contrariar o colega médico. E outra coisa, imprudência. Cuidado com pagar para ver. Essa coisa de vou fazer para ver o que vai acontecer. Isso é muito grave. Se você sabe que algo vai lesionar o paciente, você precisa se posicionar. Você não precisa ter medo de conversar com nenhum profissional, de nenhuma área, nem com nutricionista, nem com fisioterapeuta, nem com médico. Existe uma relação de troca, uma relação de trabalho ali. E você é um profissional de nível superior que está próximo do paciente, conhece a realidade do paciente. Então, você não
não deve fazer nada, mesmo que tenha sido prescrito por um outro profissional, que você sabe que vai causar dano para o paciente. Ah, mas eu não sei se vai causar dano. Bem, aí é outra história. Se você sabe ou se você não sabe, faz toda a diferença. Porque se você vai propor um ajuste na conduta de um profissional, ou você vai fazer uma pergunta, ou você vai indagar da forma mais estratégica que você conseguir, você precisa ter argumento, você precisa ter conhecimento. Eu trabalho com enfermagem obstétrica. Eu converso e discuto com médicos obstetras o tempo todo. E às vezes a conduta que eles querem tomar pode não ser a melhor para minha paciente, para minha gestante. E aí eu intervenho, eu proponho outras mudanças, eu proponho alguma intervenção menos grave antes de propor a conduta que ele está sugerindo. E às vezes dá certo, gente. Quantas vezes não já deu certo? Nós temos experiências boas quando a gente conversa com nossos colegas médicos. Olha que incrível, é possível conversar com eles? É possível. Não ache que você precisa seguir exatamente todas as orientações dos médicos. Muitas das vezes, o tratamento que ele está propondo é por um olhar dele, um olhar de prescritor, um olhar, às vezes, de tratador de doença. Não é um olhar como o seu, que é um de um cuidador da vida humana. Então, o seu olhar, às vezes, pode fazer toda a diferença. E a forma como você vai falar com este colega também vai fazer toda a diferença. Você tem que sempre mostrar conhecimento, competência, domínio daquilo que você está falando. Se eu sou enfermeira obstetra, eu não vou dominar um assunto de um enfermeiro intensivista. Então, eu não vou discutir tete a tete, discutir conduta, discutir tratamento, discutir cuidados de saúde, bem-estar com um profissional de uma área que eu não conheço. Os enfermeiros precisam saber o valor de um bom planejamento de vida e de bom planejamento de carreira. Porque você sabia que fazendo esse planejamento é a forma que você tem de adquirir mais conhecimento e de poder agregar mais na equipe multiprofissional? Às vezes, participar do round faz toda a diferença para os pacientes que estão no seu setor, mas você, enfermeiro, não faz nem questão de conversar com os outros profissionais ou de conversar com a equipe médica. E aí você está perdendo oportunidade de se posicionar, oportunidade de aparecer, oportunidade de crescer, de aprender com os colegas e de ensiná-los também. Então, essa questão, gente, de não seguir tudo que o médico fala, isso, claro, que precisa ser ponderado, né? Precisa ser avaliado. Existem condutas, inclusive, que você toma que independe do que o médico vai achar, independe do que ele vai pensar ou do que ele vai querer. Existem problemas de enfermagem que você identifica, que você vai intervir e não vai nem precisar de uma conduta médica. Angélica, como? Eu nem sabia disso. Como que você não sabia? Você sabia que na obstetrícia, por exemplo, eu identifico vários problemas de enfermagem? Problemas de enfermagem que eu mesma resolvo sem depender de nada do médico. E em vários setores, em várias áreas da saúde, é assim também. A gente não precisa depender do médico para estar exercendo o nosso trabalho, a nossa ciência, as nossas prescrições de enfermagem. Mas você só consegue descobrir isso, sabe? Como? Estudando, sabendo quais são as intervenções que existem, as intervenções possíveis. Se você faz sempre aquela mesma coisa que sempre te falaram para fazer, aquelas tarefas, aquela assistência limitada de atender todo mundo igual, tratar todo mundo igual, botar mesmo curativo para todo mundo, não dar mesmo nível de atenção para todo mundo, você está deixando de exercer uma enfermagem diferenciada, com excelência, qualificada. Então, existem condutas de enfermagem que independem de médico. Olha que incrível. Você sabia disso, enfermeiro? Se você não sabia, procura saber, porque às vezes esse pode ser todo o diferencial aí onde você trabalha para estar ganhando valor, sabe? Para estar ganhando visibilidade, para fazer mais, fazer diferente do que a maioria dos enfermeiros que trabalharam aí já fizeram.
Você pode fazer muito pelo seu paciente, você pode fazer muito pela sua equipe e você pode fazer muito principalmente por você. Quando você começa a identificar os diagnósticos de enfermagem de maior prevalência dos seus pacientes, você começa a perceber que existem condutas que você sempre toma, não é verdade? Essas condutas já são as suas intervenções, as intervenções que você faz com a sua equipe, independente da presença de um médico ou não. Você precisa de um médico para fazer o seu exame físico? Precisa de um médico para te ajudar a escolher o melhor sítio de punção? Ou precisa de um médico para poder fazer uma técnica nova num curativo? Ou para liderar a sua equipe? Você precisa de um médico para liderar a sua equipe de técnicos e auxiliares de enfermagem? Com certeza não. E você sabe aonde que está escrito tudo isso? Na nossa lei do exercício profissional. Existe uma infinidade de atividades que o enfermeiro faz que independe das ordens de um médico. Você conhece a nossa lei do exercício profissional? É a Lei 7498 de 86. Vale a pena você dar uma lida nessa lei. Essa lei ela fala sobre tudo que é atribuição do enfermeiro. Fazer consulta de enfermagem, fazer consultoria, fazer gerenciamento de equipe, coordenação de setores e serviços de saúde. Casos de parto, por exemplo, não tem médico. Você sabia disso? Elas são gerenciadas 100% por enfermeiros, desde a direção até a assistência. E não tem médico na casa de parto. E os enfermeiros que estão atendendo nos consultórios? Você já pensou se os enfermeiros que estão agora abrindo seus consultórios precisassem seguir ordens médicas? Como que eles iam atuar? Se o consultório é deles e eles não contrataram médicos para trabalhar na equipe deles. Essas áreas, elas são áreas que o enfermeiro ele não vai nem ter um médico para fazer parte da equipe. Ele vai tomar as decisões de forma autônoma, vai decidir as melhores condutas e não precisa de um médico. Então, perceba, em várias áreas, em vários lugares, com presença de um médico ou sem a presença de um médico, com a presença de uma equipe multi ou sem a presença de uma equipe multi, dentro do ambiente hospitalar, fora do ambiente hospitalar. Em qualquer lugar, você sempre vai ter ações para você e sua equipe executarem que não vão depender de ordem médica, que pode depender de ordem médica, aonde você vai poder participar, opinar e interagir em prol da saúde do paciente, da promoção do bem-estar dele, da saúde física, psicológica, emocional, social do teu paciente, e vão ter tratamentos aonde você vai executar o que foi prescrito por uma conduta única e exclusivamente de um outro profissional, seja ele nutricionista, seja ele o médico, seja ele a fonoaudióloga, seja ele quem for. Então, em vários momentos, você precisa analisar e ser capaz de identificar quando que você vai executar uma ação, sabendo que aquela é a melhor para o paciente, quando que você vai participar de forma colaborativa, quando que você vai opinar e quando que você vai simplesmente tomar a decisão única e exclusivamente sozinha. Por quê? Porque você é enfermeiro, porque você é enfermeira, porque você pode tomar condutas e ter intervenções de forma autônoma. Inclusive, é para isso que você foi contratado, tá? Então, é por isso que você não precisa seguir todas as ordens do médico. Não estou querendo colocar nenhuma categoria contra a outra. Entendam o que eu estou querendo dizer, pelo amor de Deus. Não chegue aí no lugar onde você trabalha falando que agora você não vai mais seguir ordem de médico, coisa nenhuma. Entenda o que eu estou te falando. Existem situações e situações. E você, enfermeiro, que tem um hábito aí de ficar secretariando o médico quando não é a sua atribuição, muito cuidado. Muito cuidado, porque você pode estar, primeiro, exercendo um trabalho que não é seu, que não é atribuição sua, e você pode estar se sobrecarregando. Segundo, você pode estar
criando um mau hábito, um mau costume onde você trabalha. Você deixa com certeza de fazer coisas que você deveria estar fazendo para estar aí fazendo atividades de ajuda para o seu colega. Talvez você esteja muito disponível e aí acaba que nem percebe que está abrindo mão de um tempo que você podia estar exercendo aí a sua atribuição de enfermeiro, né? Vou falar para vocês que eu tenho muita experiência sobre isso, eu já passei por muitas fases na minha vida, né, na minha carreira, e hoje eu tenho autonomia para poder falar isso. Hoje eu trabalho naquilo que eu gosto, eu faço o que eu gosto. Eu tenho muitos amigos médicos que a gente troca muito, a gente aprende muito com o outro, e é um prazer poder fazer parte de uma equipe multi, sabe? É muito bom quando você se sente valorizado, quando você se sente reconhecido, quando você sabe que você é uma peça importante, sem ser abusado. Reflita aí aonde você trabalha, como é que estão te tratando, como é que você está agindo. Você está sendo tarefeiro? Você está fazendo só o que os outros profissionais estão te ordenando e não está sabendo prescrever os cuidados que você deveria prescrever, porque você é o melhor profissional para prescrever cuidado para a saúde humana? Então, é uma reflexão que eu quero deixar aqui. Foi muito legal estar falando sobre esse assunto. Foi um prazer estar com vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.